Você sabe o que significa valor sexual de mercado? Não sabe? Então hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre isso. Bom, essa teoria do valor sexual de mercado surgiu através de um psicólogo evolucionista que se chama David Buss. Ele explica que todos os relacionamentos humanos se baseiam na teoria da evolução, que o homem busca a melhor parceira para si e a mulher busca o melhor parceiro para ela. E esse melhor, no caso, seria o que tem melhores condições reprodutivas, porque afinal de contas, para perpetuar a espécie humana, você precisa continuar reproduzindo a espécie. Então isso é uma questão de sobrevivência básica. Talvez você vai falar assim, mas eu nem tô pensando em ter filho, não sei se eu quero ter agora, nem sei se eu quero ter depois. Sim, mas essa pesquisa dele se baseia no conceito de inconsciência. Então, mesmo que você diga que não quer ter filho, inconscientemente você vai buscar isso daí. Um detalhe que a gente precisa deixar bem claro para quem tem o mínimo de referências sobre pesquisa científica é que você levantar uma hipótese sobre um estudo quer dizer que você está levantando uma pergunta. Isso por si só não prova nada. Para você comprovar sua teoria, você precisa sair para pesquisa de campo, recolher evidências para conseguir concluir que aquela sua hipótese é verdadeira ou não. E ele levantou a hipótese, mas não conseguiu comprovar. Então é importante deixar claro esse detalhe. Os coaches estão vendendo a ideia do valor sexual de mercado como uma verdade absoluta, quando na verdade é um estudo sem comprovação científica. Bom, mas vamos lá. Segundo esse estudioso que não comprovou nada, funciona assim. O valor sexual de mercado do homem, quando ele atinge o pico de capacidade reprodutiva dele, é quando ele está em melhor condições financeiras para prover essa mulher. Sim, porque desde os tempos das cavernas, a mulher buscava um homem que fosse mais forte, mais viril, que defendesse ela dos perigos, que protegesse a família, que fosse mais valente, que fosse provedor da casa, e assim seria até os dias de hoje. Então, quando que esse homem, digamos, está no seu pico de valor? É quando ele tem mais condições de ser um provedor. Um homem, para ser um provedor, ele precisa estar em boas condições financeiras. E para estar em boas condições financeiras, ele já tem que ter tido tempo de estudar, se formar, ter um bom trabalho, ter uma carreira, que isso tudo vai acontecer lá depois dos 30, 40 anos ou 50, que daí a gente começa a ver surgir os velhos da lancha, né, que sustenta as mocinhas ali, banca viagem, várias coisas, porque eles estão com alto valor sexual de mercado, porque eles têm boas condições financeiras. Então a gente entende que esse homem está no pico do valor dele, apesar da idade um pouco mais avançada, mas ele tem boas condições. Já em contrapartida, para a mulher, o valor sexual de mercado dela é muito diferente. O pico desse valor, quando ela é mais altamente valorizada, não é quando ela está mais velha, diferente do homem. É, na verdade, quando ela está entre os seus 23, 26 anos de idade. E você vai falar por quê? Porque, dentro da biologia, essa idade de 23 a 26 anos da mulher é quando geralmente ela está no seu pico de fertilidade e tem mais condições de engravidar, de reproduzir. E como ele está dizendo, né, que tudo é uma questão de evolução e de conseguir perpetuar a espécie, porque isso é uma questão de sobrevivência, a melhor parceira para o homem seria aquela que tem mais condições de gerar filhos para ele. E o melhor parceiro para a mulher seria aquele que tem mais condições de prover e sustentar a família. Parece um pensamento prático, simplista e científico, mas ele é um pensamento carregado de problemas e carregado de misoginia e de preconceito e de vários problemas que o capitalismo traz pra gente, e é isso que eu quero discutir um pouquinho com vocês. O problema, gente, na verdade, começa aqui. Essa pseudociência, ela tá incutida aí com vários preconceitos. E eu vou comprovar pra vocês. Vamos pensar o seguinte, aqui no Brasil, vamos falar só do Brasil, tá? A taxa de natalidade, ela vem caindo bastante nos últimos anos. Ela já caiu consideravelmente. É cada vez mais comum você encontrar casais que têm um filho ou casais que simplesmente não querem ter nenhum filho, decidiram que não vão ter filhos. E isso vem acontecendo por uma série de razões, porque as pessoas querem se dedicar mais ao trabalho, porque as pessoas entendem que maternidade e paternidade
demanda muito desgaste físico, financeiro, emocional da pessoa e nem todo mundo está disposto a lidar com isso. Só que acontece que para o capitalismo, eles têm que pensar no senso prático das coisas. Então, quanto menos filhos as pessoas têm, menos mão de obra teremos no futuro, certo? Então, esse exército de soldadinhos para o trabalho vai diminuir consideravelmente daqui a uns anos. A gente já especula que no Brasil, lá por volta de 2040, a gente vai chegar numa fase aqui que tenham mais idosos do que crianças no país. Então, a taxa de reprodução vem caindo, porque as pessoas não estão comprando esse discurso de que o melhor parceiro é o que reproduz. Olha só que interessante. Então, a teoria do David Buzz já deu ruim aqui no Brasil. Só que eles querem continuar insistindo nessa teoria, por quê? Porque se ter menos crianças, consequentemente teremos menos mão de obra no futuro, e isso vai resultar um problema para o mercado de trabalho. Porque, afinal de contas, como eles irão se virar sem mão de obra? Ah, Débora, mas tem a tecnologia. Sim, tem a tecnologia, que com certeza vai beneficiar muita coisa, que já ocupou muitos postos de trabalho que existiam antigamente, e provavelmente ainda vai ocupar mais. Mas a gente não pode esquecer que nem tudo dá para ser ocupado por um robô ou por inteligência artificial. A gente ainda precisa das pessoas para diversas funções de trabalho. Então existe essa preocupação do capitalismo com essa queda reprodutiva que as pessoas vêm tendo ao longo dos anos. Então é muito conveniente que apareça um tal pesquisador falando que a prioridade dos relacionamentos é a reprodução e que o pico de valor da mulher é na idade reprodutiva. Como se a gente fosse tipo uma vaca premiada, né? Que só tivesse valor se pudesse ser filho. Isso é muito injusto, porque não dá para você medir o valor de um ser humano. Primeiro que a gente não é um produto que pode ser comprado ou vendido. A vida de uma pessoa é inestimável. Segundo que como que você pode comprovar o valor da vida de uma mulher através de idade reprodutiva se... E existem mulheres que não podem ter filhos? Se existem mulheres que não querem ter filhos? Então essas mulheres têm menos valor do que as mulheres que têm filhos? Elas não são importantes o suficiente para a sociedade? Elas não podem produzir, cooperar para a sociedade só porque elas não quiseram carregar um bebê na sua barriga? Será que elas não são úteis de outras formas? Então é uma questão muito misógina, muito carregada de preconceito. E aí muitos coaches desinformados como são, eles pegaram esse pseudo-estudo e estão vendendo como uma verdade absoluta. E estão querendo inculcar na cabeça das mulheres que se elas chegarem a uma idade X, elas não serão mais desejadas por homem nenhum. Que nenhum homem vai querer elas. Então, tipo, opa, você já fez 30 anos, seu relógio biológico tá batendo. Apressa aí, minha filha, você não casou ainda, ó, você tá perdendo a idade. Daqui a pouco ninguém vai te querer mais. Como se a gente, de fato, fosse uma vaquinha premiada que só tivesse valor por estar numa idade X para reprodução. Já te ocorreu que talvez essa mulher não queira reproduzir pronto? Já te ocorreu que nem todos os homens estão atrás de uma mulher que queira reproduzir porque talvez eles também não queiram ter filhos? Então, esse pseudo-estudo, ele tenta puxar essa fatia para beneficiar o capitalismo, mas na verdade, ele é bem furado, né? Porque o valor de uma pessoa vai muito além da sua capacidade reprodutiva ou não. Ou por acaso a senhora, sua mãe aí, se você é adulto, está assistindo esse vídeo, sua mãezinha que já tem mais de 50, 60 anos ou 70, ela perdeu o valor como ser humano só porque ela não está mais em idade reprodutiva. Então a mulher, quando entra na menopausa, ela não é mais um ser humano completo, só porque ela não é capaz de reproduzir. Quer dizer, ela não pensa, ela não estuda mais, ela não coopera com a sociedade, ela não ama, ela não tem desejo sexual. Ah, porque como ela não vai reproduzir, ela morreu pro mundo, né? Tinha uma coach já dessas que ela chegou ao ponto de falar assim, que a mulher não envelhece, a mulher apodrece. Eu fiquei tipo em estado de choque, porque pra mim só apodrece quem já morreu. E o fato da mulher não estar tá em idade reprodutiva ou dela não querer reproduzir, não quer dizer que ela tá apodrecendo, não. Muito pelo contrário, quer dizer que ela tá florescendo em muitos outros aspectos da vida dela. Apodrecendo tá a cabeça de quem tem um pensamento tão ultrapassado que só beneficia os homens
e só beneficia um sistema capitalista que tá cagando para as pessoas, só tá atrás de mão de obra barata. Espero que você reflita um pouquinho sobre isso. Quando você ouvir falar sobre esse negócio de valor sexual de mercado, abre a cabeça, porque esse estudo aí disfarçado de ciência, disfarçado de pesquisa, é só um método para mais uma vez controlar, manipular as pessoas e induzir que todo ser humano tem as mesmas vontades, como se todas as pessoas estivessem ansiosas para casar, ter filhos e viver aquela vidinha de comercial de margarina, sendo que existem tantas possibilidades no mundo que são mais interessantes pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até a próxima!